Olá pessoal, olá a todos vocês aí participantes, né, desse Congresso Nacional de Inglês, esse projeto sensacional com palestrantes feríssimas. É muito bacana ver tantas pessoas assim como vocês querendo aprender, né, buscando desenvolvimento. Vai ser muito bacana para mim, vai ser um prazer para mim nós compartilharmos esses momentos aqui juntos. Bom, eu sou Helder Batista, eu tenho 35 anos, sou da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e eu comecei a estudar inglês quando eu era bem jovem, eu tinha 15 anos, né, só um adolescente. E aí me formei em nível avançado depois de alguns anos, e desde então eu venho me envolvendo muito com o inglês, eu venho me aprimorando dentro dessa área. Eu me formei em letras, licenciatura de língua inglesa pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Viajei para alguns países onde eu só me comunicava em inglês. Eu dou aula de inglês, né? Sou professor de inglês há 13 anos, dou aulas para todos os níveis, para todas as idades, enfim. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu observei, um pouco do que eu aprendi em todos esses anos de estudos, em todos esses anos de trabalho, ok? Então, sejam muito bem-vindos. O nosso assunto aqui vai ser a pronúncia. Não tem nada melhor do que a gente ouvir o inglês bem falado, né? Bem pronunciado. Esse é um ponto, esse é um assunto com o qual me preocupo muito nas minhas aulas, nos meus cursos. E eu acho que para todo estudante de inglês, para todo mundo que estuda inglês, esse deveria ser um assunto levado bem a sério. A pronúncia. Bom, eu diria que essa palestra aqui vai funcionar melhor, vai ser mais proveitosa para os níveis iniciantes e intermediários. Eu acredito que quem já esteja no nível avançado de inglês já superou essas dificuldades de pronúncia, esses vícios, esses erros de pronúncia. De toda forma, se você já é fluente em inglês, se você já tem um nível avançado de inglês, assista a si mesmo, que pode ser que você esteja cometendo algumas falhas de pronúncia que você não tenha percebido ainda, beleza? Então, como é que vai funcionar essa palestra aqui? Eu vou pedir a sua participação ativa durante praticamente toda a palestra. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é que você pegue o seu celular, ok? Então, um tempinho aí para você pegar o seu celular e deixe o seu celular perto de você. Sem internet, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada que possa te distrair, ok? Só o seu celular mesmo, talvez no modo avião. Para que o celular? Durante esse nosso encontro aqui, eu vou pedir que você, em determinados momentos da palestra, se grave falando algumas frases que eu vou colocar aqui na tela, ok? Então, a sua participação gravando, né, a si mesmo, vai ser muito importante para que você tenha um aproveitamento real desse nosso encontro, dessa nossa palestra aqui. Joia? Não deixe de gravar. Então, vamos adiante. Então, em todo esse tempo ensinando inglês, uma coisa que eu percebi é que algumas falhas, né, alguns erros de pronúncia são muito comuns. Eles ocorrem com bastante frequência mesmo, principalmente nos primeiros níveis de aprendizado. Claro que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre pronúncia do inglês, sobre dicas de pronúncia, porque o inglês é cheio de detalhes em relação à pronúncia. Mas aqui, hoje, na nossa palestra, nós vamos tratar de 4 assuntos, que vão ser 4 tópicos sobre pronúncia que, na minha opinião, na minha observação, são os que ocorrem com mais frequência. E se você conseguir prestar atenção, se você conseguir entender e evitar esses erros de pronúncia, você vai soar bem melhor no inglês, bem mais natural. Ok, vamos começar. Primeira coisa, então, pegue o seu celular. Eu vou colocar aqui algumas frases na tela agora, as frases vão aparecer agora, e você vai ter 1 minuto para se gravar falando essas frases, ok? Então, vamos lá.
Beleza, então a gente teve essas 3 frases aí. Espero que você tenha se gravado falando ao celular, ok? Essas 3 frases. Vamos lá, primeiro assunto. No inglês, nós temos o que nós chamamos de silent letters. Silent letters são letras que estão nas palavras, mas que nós não pronunciamos. São letras silenciosas, letras mudas. Elas estão lá, mas nós não pronunciamos. Então existem vários casos de silent letters, mas hoje nós vamos falar de uma em especial, que é a silent E. Silent E é o E, então, presente na palavra, e a gente não pronuncia esse E. Geralmente quando o E aparece no final da palavra. Nós não vamos pronunciar o E, a letra E, no final da palavra, com pouquíssimas exceções, ok? Então, nós temos palavras no inglês como face, love, online. Nessas 3 palavras, o último som não é o som da letra E. O último som de face é o som da letra C, ou seja, face, face. O último som é S. Na palavra love, o último som é o som da letra V. Então, love, love. Já que a gente não pronuncia a letra E. Na palavra online, o último som é de N. Online, online. Próximas palavras. Time, house, white. Então, em house, em time, o último som é o som de M. Time, time. House, house. Então, o último som é o som de S. House, house. White, o último som é T. White, white. Próximas palavras. Like, o último som é K. Like. Name, name. Please, please. Então perceba que a gente nunca fala esse E no final das palavras, nesses exemplos aqui, percebe? O último som nunca é de E, nunca é da letra E. 3 nomes. Michelle, Michelle. Olha só, o último som é o som de L, né? Michelle. George, George. Último som de Ch, letra G. Adele, aquela cantora famosa. Adele, Adele. Último som de L. Adele. Números. 1. Último som é de N. 5. Último som é de V. 12. Último som é de V. Table. Último som é de L. Percebe? Table. Bull. Bull. Table. Último som é de L. People. Da mesma forma, o último som é L. Impossible. Impossible. O último som é de L também. E outras 3 palavras. There. Olha só, o último som é de R, percebe? There. There. O verbo to be na forma are. Are. O último som é de R, não é de E. Are. E uma última palavra. Store. Store. O último som também é de R. Então, em nenhuma dessas palavras, nós vamos pronunciar o E no final. E isso acontece com a maioria das vezes em que o E aparece no final das palavras. Então, vamos ver aqui os casos, os casos das frases que vocês disseram. Então, primeira frase. Let's talk about you finally getting some more sleep. Quais são as palavras que nós temos aí onde nós não vamos pronunciar o E? O que vocês acham? Beleza, então olha só, nós temos 2 casos. Primeira palavra, some. Segunda palavra, more. Some, more. Então em some, o último som é de M. Some. Em more, o último som é de R. More. More. Então nós não pronunciamos o E em some, não pronunciamos o E em more. Então a frase ficaria: Let's talk about you finally getting some more sleep. Então, vamos conferir essa frase com o vídeo do Brandon Burchard. E depois disso, você vai ter 10 segundos para conferir se você disse corretamente a sua frase, principalmente essas palavras. Vamos lá. Let's talk about you finally getting some more sleep. Let's talk about you finally getting some more sleep. Let's talk about you finally getting some more sleep.
Ok, então, próxima frase. We know, for example, that people who meditate sleep better at night. Quais são as palavras nessa frase onde nós temos o caso do E que nós não falamos, o silent E? Vamos lá. Quais são? Então, nós temos aqui 3 casos. A palavra example, example, o último som é de L. A palavra people, people, o último som também é de L. E a palavra meditate, meditate. O último som é o som de T. Então, não falamos o E em example, nem em people, nem em meditate. Então, a frase ficaria: We know, for example, that people who meditate sleep better at night. Então, vamos conferir isso com o Brandon Burchard. Well, we know, for example, that people who meditate sleep better at night. Well, we know, for example, that people who meditate sleep better at night. Well, we know, for example, that people who meditate sleep better at night. Agora, o último exemplo aqui dessa nossa primeira parte. Nessa frase, in the same way we don't have motivation, we generate motivation. Quais são as palavras onde nós não pronunciamos o E nessa frase? Isso aí. Bom, a gente tem a palavra same, a palavra have, a palavra generate. Same, o último som é de M, same. Have, o último som é de V, have. Generate, o último som é de T, generate. Same, have, generate. Então a frase ficaria: In the same way, we don't have motivation, we generate motivation. Então vamos conferir com o Brandon Burchard. In the same way, we don't have motivation, we generate motivation. In the same way, we don't have motivation, we generate motivation. In the same way, we don't have motivation, we generate motivation. Então foi isso. Esse foi o nosso primeiro assunto. Não vamos pronunciar a letra E quando ele aparece no final das palavras em inglês. Existem algumas pouquíssimas exceções, mas, no geral, não vamos pronunciar o som da letra E. Soa bastante estranho, então à medida que você vai se acostumando a não pronunciar, a observar isso e não pronunciar, você começa a soar de forma melhor no inglês.